Olá, tudo bem? O meu nome é Michele, eu sou instrutora de informática da MSTD, Michele Solução em Treinamento e Desenvolvimento. E você já sabe, curta esse vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Gente, eu quero agradecer as mensagens que vocês estão deixando aqui no canal. Saibam que feedbacks como esses me motivam a sempre trazer uma dica interessante para vocês. E se você é novo por aqui, seja bem-vindo! Sempre vai ter uma dica que vai otimizar o seu dia a dia. Gente, quero lembrá-los aí da meta do canal. Nós estamos com uma meta de 300 inscritos. Quando a gente atingir essa meta, você concorrerá a uma vaga para participar do curso do Intensivão PROQV. E como faz para concorrer a uma vaga? Basta você assistir ao vídeo Como utilizar validação de dados com PROQV e deixar a seguinte mensagem lá: eu quero meu Intensivão PROQV. Dentre as pessoas que deixarem essa frase lá, eu vou sortear 3 vagas para participarem de uma imersão no PROQV, uma ferramenta muito utilizada. Então, não perca essa oportunidade, hein? E também vou deixar no descritivo do meu vídeo o meu e-mail, porque as pessoas me perguntam: Michele, como eu faço para participar dos seus cursos? Então, entre em contato aqui comigo no meu e-mail, porque eu já abri novas turmas e estou aceitando inscrições. Então, você vai ter a oportunidade de participar de uma turma aqui e aprender no dia a dia como aplicar as dicas que eu trago aqui no canal. E por falar em dicas, hoje nós vamos falar sobre sequências. Mas antes das dicas de hoje, vamos à vinheta. Hoje você vai aprender a utilizar as sequências do Excel. Vocês vão ver como é fácil, por exemplo, preencher uma sequência numérica. Supondo que eu quero preencher uma sequência de 1 até 20. E eu não preciso ficar digitando 1, 2, 3 até chegar no número 20. A gente vai entender como é rápido fazer isso. Eventualmente, eu preciso preencher uma sequência de meses. Não há necessidade de digitar janeiro, fevereiro, março, abril, até eu chegar no mês de dezembro. Não precisa, é muito rápido. Então, nós vamos aprender aí as sequências no Excel e vocês vão aprender também o preenchimento relâmpago, que é um recurso que chegou lá na versão 2013 e veio para ficar. Que ele vai fazer parte aí da facilidade das sequências aqui do Excel. Vamos à explicação? Aqui nessa primeira planilha, nós vamos fazer uma sequência manual. Imagine que eu quero fazer uma sequência de 20 números, de 1 até 20. E eu tenho que ficar assim, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, até chegar no 20? Será que é isso? De forma alguma. Olha como é fácil resolver isso daqui. Vou apagar esses números. Como que a gente monta uma sequência manual aqui no Excel de números? Eu vou primeiro preencher o número 1 na célula 1 e vou pôr o número 2 na célula 2. Vou selecionar os dois. Aqui está a dica que você preenche os 2 números que você quer fazer uma sequência. E agora, após selecionar os 2 números, eu vou vir aqui no cantinho, que é a alça de preenchimento do Excel. E eu vou arrastar para baixo, até ele completar, por exemplo, o número 20, de 1 até 20. Então, eu vou arrastar, olha aqui, até ele completar a sequência. Então, não há necessidade de escrever manualmente 1, 2, 3, 4, 5, o Excel entende. E se eu quisesse reproduzir uma sequência agora na horizontal, seria a mesma coisa. Eu vou pôr o número 2 aqui, eu já tenho 1 preenchido na coluna A, vou selecionar o número 1 e o número 2 e novamente eu vou vir aqui na alça de preenchimento e agora eu vou arrastar para o lado até ele completar a minha sequência, supondo também de 1 a 20. Eu vou arrastar até ele completar o número 20. E completei. Agora imagine a seguinte situação: eu quero continuar uma sequência abaixo do número 2 aqui na coluna B. Eu posso colocar aqui o número 4, vou apertar o Enter, eu vou informar o Excel que eu vou montar agora essa nova sequência, olha aqui, essa nova sequência, e aqui vai ser assim. Eu vou vir na alça de preenchimento e também vou arrastar para baixo, até completar a sequência
que ele vai fazer uma diferença entre os números, o número 2 e o número 4, ele vai achar uma diferença e vai continuar aí a minha sequência. Mas olha que interessante, ao invés de arrastar, qual vai ser a dica aqui? Quando você tem uma coluna preenchida do seu lado esquerdo, basta você dar um duplo clique aonde você está. Então, eu selecionei o número 2 e o número 4, eu virei na alça de preenchimento, quando virar parece um maisinho, uma cruzinha preta, aqui no cantinho na alça de preenchimento, você pressiona duplo clique. E aí ele vai montar uma nova sequência com a diferença dos números que você informou. E observem lá que ele preencheu até o número 40, ele respeitou a minha sequência. E se eu continuasse preenchendo aqui, ele faria a mesma coisa, ó, digitei o número 3, número 6, duplo clique, porque o lado esquerdo já está preenchido. O duplo clique só funciona na vertical, hein, gente? Quando eu estou puxando para baixo. Para o lado não funciona. Para o lado eu teria que vir selecionando e arrastando para o lado direito, tudo bem? Agora só vamos conhecer alguns termos aí. Quando eu digitei os números, o que o Excel fez? Ele encontra a diferença entre os números. Então, quando eu digitei número 1 e número 2, ele viu que tinha uma diferença de números aqui. Para ele continuar a sequência. Então, a diferença dos números, aqui do número da primeira sequência, foi o número 1, na segunda foi o 2 e na terceira foi o 3, e ele continuou a sequência quando nós arrastamos para baixo. Esse nome que ele encontra aí no meio, a gente chama aqui no Excel de alteração incremental. Ou simplesmente incremento. Então, quando eu informei dois números e arrastei, ele encontrou aqui no meio alteração incremental ou incremento. Então, um termo aí para você conhecer, porque eventualmente a gente está utilizando algum recurso aqui no Excel e ele pergunta qual é a alteração incremental, supondo qual é a diferença entre esses números quando você for preencher, tá bom? Então, você já sabe o que é uma alteração incremental. Então, nós fizemos na nossa primeira sequência. Agora, eu vou fazer uma sequência com dias da semana abreviado, meses e meses abreviado. São recursos que já estão na memória do Excel. São listas, são pré-existentes, já estão aqui. Então, às vezes, a pessoa quer fazer um controle de dia da semana ou de meses, ao invés de ficar digitando um por um, janeiro, fevereiro, março, abril, basta digitar apenas uma vez. Eu vou fazer o exemplo aqui na vertical, mas se vocês fossem fazer na horizontal seria a mesma coisa. Então, eu preenchi aqui, ó, segunda-feira, eu vou arrastar e ele vai completar a sequência. Observem aí que ele continuou. Eu tenho que ter um ponto de partida. Digitei, arrastei, ele continua a sequência, porque essa lista é pré-existente na memória do Excel. E eu vou preencher as demais. Aqui, ó, dia da semana abreviado, mas lembrando da dica anterior, o meu lado esquerdo está preenchido? Sim, então eu não preciso mais arrastar, eu só vou pressionar duplo clique, que ele completa a sequência e vai parar na mesma linha que a coluna anterior. E eu vou continuando, ó, sequências de meses e sequências de meses abreviados. E observem como ficou. Eu consegui já montar a minha sequência. Dias da semana abreviado, meses, por extenso, e meses abreviado. Então, não é para ficar digitando um a um, hein? E vamos no próximo. Agora, gente, vocês estão vendo que, por padrão, o Excel ele faz a sequência porque está na programação. Segunda, terça, quarta, quinta, ou janeiro, fevereiro, março, abril. Então, ele continua a sequência que faz parte da programação. Mas se, eventualmente, eu estou em uma situação que eu quero preencher a mesma informação, o mesmo preenchimento. Eu sempre quero preencher aqui nesse exemplo segunda abreviado, somente o mês de janeiro e o mês de janeiro abreviado. Como que nós faríamos aqui? Aqui eu posso resolver de duas formas. Eu vou arrastar a primeira coluna, mas vai ser assim, ó. Eu vou vir aqui na alça de preenchimento e eu vou arrastar. Por padrão, como eu falei, o Excel vai fazer o quê? Vai continuar a sequência dos dias da semana, mas nesse momento ele acabou de habilitar, olha essa caixinha aqui embaixo. Que é essa caixinha aqui?
ela é opções de auto-preenchimento. Eu vou clicar nela e vai ter assim, ó. O que eu quero fazer? Notem que ele está preenchendo série. Eu vou pedir para o Excel apenas copiar células. Vou clicar lá, copiar células, e ele manteve tudo como segunda-feira. Ou ainda, eu poderia ter feito assim. Eu vou selecionar o próximo, que está abreviado segunda-feira. Eu vou puxar, mas conforme eu for arrastando para baixo, eu vou segurar o CTRL. Mantendo a tecla CTRL pressionada, eu vou arrastar e ele copia. Então, você já sabe, ou você vai na caixinha de opções de auto-preenchimento, ou pressiona o CTRL enquanto você estiver arrastando, porque aí você consegue interromper a sequência do Excel e vai trazer a mesma informação. Ó, aqui eu vou dar um duplo clique. Por padrão, ele fez a alteração dos meses. Aqui eu vou de novo na opções de auto-preenchimento, copiar células. Janeiro para todo mundo. E no próximo, eu vou arrastar segurando o CTRL. Então, duas opções para que vocês possam montar a sua sequência, mas aqui nesse caso, se eu quiser trabalhar com os mesmos valores. Agora, vamos lá no próximo. Aqui, eu vou fazer o auto-preenchimento com datas no Excel. E como vamos trabalhar? Observem que aqui eu tenho preencher com dias da semana, preencher com meses e preencher com anos. Eu tenho o mesmo ponto de partida, que é a data de hoje, o dia 18/6/2021. E ele está preenchido na primeira linha de cada coluna, então eu tenho que ter um ponto de partida para conseguir fazer esse preenchimento. Então, assim, aqui vai ser assim, ó. Eu vou arrastar o primeiro, notem que eu quero preencher com dias e eu vou arrastar. Eu vou habilitar, vou novamente lá opções de auto-preenchimento e vou procurar a opção preencher dias. Neste exemplo, gente, o preenchimento em série e preencher em dias vai dar a mesma coisa, mas só que eu vou manter preencher dias só por conta do enunciado. Então, eu vou vir aqui e vou falar para o Excel, eu vou preencher dias. Vocês viram que não alterou, porque preencher série e dias, aqui nesse exemplo, acabou sendo a mesma coisa. Agora o próximo, ó, eu vou arrastar, dei um duplo clique, lembrando, ele me acompanhou utilizando a coluna do lado esquerdo. Mas agora eu vou vir aqui na opções de auto-preenchimento e ele vai me perguntar o que você quer, o que nós queremos aqui, qual das opções. Eu quero preencher com dias da semana, então eu vou ter que vir aqui, ó, dias da semana. Então, vamos lá. Preencher dias da semana, ele preencheu, duplo clique, opções de auto-preenchimento e agora eu quero o quê? Preencher com meses. Aí, ele preencheu com meses. E por último, duplo clique, vou vir aqui na opção de auto-preenchimento e vou escolher aqui, ó. Então, vocês vão ver que sempre tem as opções para a gente escolher. Então, nesse exemplo, vai ser preencher com anos. Ok. Agora, o que eu vou fazer aqui, ó? Observem que aqui, vou até dar um destaque para vocês observarem melhor. Olha aqui. Quando eu pedi para preencher com dias, ele continuou a sequência. Continuou. Então, ó, 18, 19, 20, então ele continuou a minha sequência, preencher com dias, um preenchimento em série. Mas quando eu pedi dias da semana, observem que do dia 18 ele já pulou para o dia 21. Por quê? Dia 19 e dia 20 é sábado e domingo e eu pedi dias da semana, então ele vai preencher somente de segunda a sexta-feira. Quando eu pedi para preencher com meses, ele alterou apenas, olha aqui, ó, a parte do meio, apenas o meses aqui. Então, apenas um mês, né? Alteração apenas dos meses. Então, aqui, supondo que você tem a mensalidade da faculdade para pagar e você está fazendo uma tabela de projeção das suas despesas. Então, você pode utilizar a opção preencher com meses. Ele vai alterar o mês e aí você consegue já fazer uma tabela, fazer a projeção das despesas do ano inteiro, alterando apenas o mês. E, por fim, preencher com anos. Supondo que eu tenho lá o imposto que eu sempre pago na mesma data. E observem aqui, ó, 18/6/2021, 18/6/2022 e assim segue. Então, você consegue
já planejar, projetar aí as suas despesas para os próximos períodos, tá? Então, quando você for trabalhar com datas no Excel, você pode trabalhar com essas opções de auto-preenchimento. Vamos para uma outra sequência, mas aqui vai ser assim, ó. Eventualmente eu quero montar uma lista, mas com os mesmos valores. Aqui, ó, tá 12/1/2021. Então, eu vou fazer de duas formas. Eu vou arrastar e novamente virei aqui na opção da opções de auto-preenchimento, aqui na caixinha de preenchimento, ó, lembrando, é essa caixinha aqui. Ela aparece quando você arrasta alguma informação. Mas, se você não vier aqui, daqui a um tempo ele vai tirar essas opções, essas sugestões que ele vai trazer, tá bom? Então, assim, arrastou, vai fazer alguma alteração, já vem nessa caixinha. Então, aqui eu vou pôr assim, ó, preencher. Qual dessas opções? Ah, eu quero fazer o quê? Preencher série? Preencher formatação? Não, eu quero copiar células, porque eu quero a mesma informação, ó, o mesmo conteúdo. E aqui eu vou utilizar o CTRL. Então, eu vou vir na alça de preenchimento, vou pressionar o CTRL, mantendo o CTRL pressionado, preencher a mesma informação, ok? E agora, gente, uma novidade bacana que chegou lá na versão 2013, que é o preenchimento relâmpago. Como funciona o preenchimento relâmpago? Imagina que eu importei uma informação para o Excel e veio assim, ó, o estado e a sigla, tudo misturado. Era para ter vindo apenas o estado e uma coluna e a sigla, eventualmente, outra coluna. Então, eu queria apenas os estados aqui. E tá tudo junto aqui. Então, eu vou utilizar o preenchimento relâmpago para separar essa informação. Antes do preenchimento relâmpago, nós tínhamos que ter habilidades com as funções de texto do Excel, que é a esquerda, direita e a este texto. Aqui não, aqui utilizando o preenchimento relâmpago, ele vai encontrar um padrão no seu preenchimento e vai sugerir a continuação da sua sequência. Então, olha como vai funcionar. Eu vou digitar aqui, deixa eu aumentar o zoom para ficar melhor para vocês enxergarem. Eu vou digitar São Paulo, eu vou ser fiel à escrita aqui ao lado, hein? Ó, São Paulo. Quando eu pressionar o Enter, eu vou começar a digitar Ceará. Notem que o Excel acompanhou, ele observou que eu estou digitando apenas os estados, a informação que está à esquerda da minha célula, e ele vai sugerir. Dá para perceber aqui, ó, ele sugerindo? Se for isso mesmo que eu quero, eu pressiono o Enter e fiz aí o preenchimento relâmpago. Então, trouxe os estados, separei de forma muito rápida, né? E aqui ao lado, eu também vou utilizar o preenchimento relâmpago, mas eu vou utilizar o atalho. Olha aqui, eu preciso preencher, mas eu vou utilizar o Ctrl E. Porque o que acontece? Às vezes, as pessoas digitam, igual eu fiz aqui, São Paulo, e quando eu digito Ceará, muitas vezes não aparece o preenchimento relâmpago, supondo que ela estivesse numa lista igual a minha, né? Então, às vezes, quando ela digita a segunda opção, não aparece as opções para o preenchimento relâmpago. Então, uma saída é resolver da seguinte forma. Eu vou digitar aqui, ó, SP e vou digitar CE. Notem que o Excel não me sugeriu o preenchimento. De repente, se eu digitasse GO, ele iria olhar 3 células preenchidas e encontrar um padrão e ia me sugerir o preenchimento. Mas olha só, como você pode resolver aqui também? Eu vou pressionar o Enter, notem que ele não sugeriu. Então, para esse recurso, para esta forma de resolver, você precisa ter 2 informações digitadas. E nesse exemplo, eu quero somente a sigla. Eu digitei SP, CE, eu vou selecionar todos até embaixo, ó, selecionei até onde eu quero o preenchimento e eu vou apertar Ctrl E. Quem é o Ctrl E? É o atalho do preenchimento relâmpago, tá bom? E ele vai continuar a sequência. Eu tanto posso digitar a primeira informação, a segunda, e ele autossugerir, você pressiona o Enter, ou eu digito 2 informações em células, né? Na primeira célula, na segunda célula, seleciono tudo, pressiono Ctrl E,
Ou, eventualmente, eu poderia ter feito o quê? Ter vindo aqui, ó, na guia dados, ferramentas de dados, o preenchimento relâmpago tá aqui, ó. É este recurso aqui, o preenchimento relâmpago, mas eu fiz utilizando o atalho. Então, você tem aí várias formas de montar a sua sequência de forma otimizada. Gostou dessa dica? Então você já sabe, curta esse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber a notificação de novos vídeos, me siga nas redes sociais, compartilhe com amigos e familiares que sempre vai ter uma dica interessante para vocês. Até mais!